Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 38 do livro de Jeremias. Veremos ele num poço por causa da sua fidelidade. O propósito do livro de Jeremias era lembrar aos exilados na Babilônia os motivos das suas provações e garantir a eles que, ao se arrependerem, voltariam para a terra prometida com grandes bênçãos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete das Semeadores, da Igreja Os Semeadores. Estamos aqui todos os dias com uma palavra de Deus para nossa edificação. Abra aí, por favor, a Bíblia no capítulo 38 do livro de Jeremias. Se preferir, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Estamos na 15ª parte da nossa divisão de 18 delas. Os encontros finais e a queda de Jerusalém. Estamos vendo essa parte em continuação. Como já vimos, Jeremias teve vários encontros com o rei e seus príncipes, pouco antes da queda de Jerusalém. Desde o capítulo 37 até o capítulo 39, verso 18, estaremos vendo os últimos encontros e a queda de Jerusalém. Esses capítulos relatam os últimos dias do ministério de Jeremias antes da queda de Jerusalém e seus pedidos de encarceramento devido à sua mensagem, que era totalmente impopular. Seu conselho repetido para que julgasse e se entregasse aos babilônicos é ignorado e ele permanece preso até o fim do cerco. Também dividimos essa passagem em 4 sessões e estamos vendo agora a seção B, que é Jeremias e os príncipes. Veremos até o verso 13, que Zedequias permitiu que alguns de seus oficiais lançassem Jeremias numa cisterna, pois o profeta continuava a anunciar que os babilônios conquistariam Jerusalém. Jeremias estava fazendo aquilo que Deus tinha mandado fazer, anunciar a sua legítima palavra de Deus sem acréscimos, sem opiniões pessoais, mas com autoridade, clareza e precisão. O discurso dele não batia com aquilo que o povo e os príncipes e o rei desejavam. Eles criam que eles eram imbatíveis e a geração escolhida de Deus que tinham até o templo, pois ali Deus se manifestava poderosamente. A sua confiança, na verdade, nunca esteve em Deus, embora usassem o nome dele. Eles confiavam em seus símbolos religiosos, em si mesmos. E Deus, para eles, era segundo a imagem e semelhança deles, e não o contrário. Quando Jeremias anunciava ao povo que tinha de se render e se entregar, e irem pacificamente para o exílio para sofrerem aquela grande e terrível humilhação, aqueles príncipes ficavam muito irados. Eles criam que o discurso de Jeremias não era patriota, mas um discurso de covarde, que desanimava o povo de lutar e de resistir para poder vencer o inimigo. Às vezes, temos que repensar nossos valores para ver se não estamos lutando contra Deus, numa insensata resistência. Aquele povo estava todo perdido, confuso, porque tinham escolhido a rejeição de Deus. Por isso é que eles não o ouviam. Os príncipes, apoiados por Zedequias, apanharam a Jeremias e o lançaram numa cisterna com o objetivo claro de que ali ele morresse. A cisterna provavelmente era uma cavidade grande com apenas uma pequena abertura na sua parte superior. Não havia ali água. Não fica claro se a cisterna estava vazia por desuso ou escassez de água. Tudo indicava que a intenção dos príncipes era mesmo a de matarem a Jeremias. Foi um etíope, um eunuco, Ebed-Meleque, esse nome significa servo do rei, que se levantou a favor de Jeremias, ou seja, a favor de Deus. Não se sabe ao certo se Meleque, o termo hebraico para rei, o identifica como servo de Zedequias ou do Senhor. Possivelmente deste último, tendo em vista os seus atos em favor de Jeremias. Eu vi o rei assentado à porta de Benjamim, provavelmente julgando processos cíveis, e foi ter com ele a favor de Jeremias. Ele, Meleque, viu o rei assentado, correndo riscos até de morte. Deus é fiel e levanta quem ele quer a favor dos seus.
Aqui estava sendo levantado esse estrangeiro, que tinha mais sensibilidade que todos os outros que se diziam do rei e de Deus. O rei, sensibilizado com o seu apelo, concedeu a ele que tirasse Jeremias daquela situação cruel, e ele apanhou trapos e roupas velhas para improvisar uma corda, e com ela ele retirou Jeremias daquele poço. Era este um vislumbre comovente da bondade de Ebed-Meleque. Retirado de lá, ficou Jeremias no átrio da guarda. Parte C, Jeremias e Zedequias com seus príncipes. Dos versos 14 ao 28 desse capítulo 38, até o final, veremos Jeremias oferecendo a Zedequias uma última chance de salvar a sua vida e poupar a sua cidade da destruição total. Mas, novamente, Zedequias recusou. Uma vez liberto do poço, Zedequias o rei o faz vir à sua presença na terceira entrada. Essa entrada não é mencionada em nenhuma outra passagem, talvez fosse de uso particular, privado do rei. O encontro é envolto em segredos. Zedequias queria saber algo e lhe prepara uma pergunta. Jeremias, já prevendo que dali não iria sair coisa boa, lhe respondeu que estava numa situação difícil, pois, em falando ele a verdade, ele não o ouvira, antes o matara. Isso obrigou o rei a jurar em segredo que não o mataria, nem o entregaria nas mãos dos que estavam ardentemente desejando a sua morte. Jeremias então aconselhou o rei para que ouvisse a voz de Deus e se rendesse para que sua vida fosse poupada e a cidade não fosse passada ao fogo. Também lhe disse que se resistisse, aconteceria o contrário. Tanto ele como a cidade seriam destruídas. Zedequias confessa a Jeremias o seu temor de que fosse entregue nas mãos dos judeus que se passaram para os caldeus e fosse escarnecido. Jeremias ainda lhe garante que não o entregarão e insiste para que ele ouça a voz do Senhor, conforme tudo o que ele estava falando para o seu bem e para o bem da cidade. Por que o rei fez uma escolha tão estúpida ao não dar ouvidos ao profeta de Deus? No entanto, se recusar mais essa última oferta de Deus, gracioso e misericordioso, não haveria mais jeito. Jeremias fala em nome do Senhor das consequências advindas da desobediência. Uma primeira consequência seria que suas mulheres seriam levadas aos príncipes babilônicos. A perda do harém era uma humilhação imposta ao rei derrotado na guerra. Aí então Zedequias iria perceber que aqueles seus bons amigos não eram tão bons assim. Bons amigos, literalmente, eram homens de tua paz, ou pacificadores. Incluíam os oficiais do rei que o haviam aconselhado a entrar em guerra, e os falsos profetas. Essa expressão, verso 22, confirmava, ironicamente, a crítica feita por Jeremias quanto a esses indivíduos, esses homens da sua paz. No verso 23, continua o Senhor falando das consequências terríveis que, além de todas as suas mulheres, os seus filhos também seriam levados. E, além disso, não escaparia ele nem a cidade, pois tudo estaria queimado a fogo. Zedequias, covarde, esconde as palavras de Jeremias em seu coração e pede a ele silêncio em troca da sua vida. Ele temia que os príncipes soubessem que ele teria consultado Jeremias. Os príncipes desconfiados procuram Jeremias para saber da consulta do rei, mas conforme combinado, ele nada falou do destino do rei e da cidade. Jeremias obedeceu a ordem do rei e não revelou aos príncipes tudo o que ele e Zedequias haviam discutido. E isso para a ruína de todos, uma vez que haveriam as consequências devidas. Esse era um profeta que falava a palavra de Deus. Capítulo 38, verso 1 diz assim: Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jeucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo. Esse é o primeiro verso do capítulo 38, que termina com o verso 28, dizendo: E ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada. Fico pensando em minha própria vida aqui, no século XXI, eu, pastor Daniel Deusdete, na vida dos meus irmãos. Será que temos ouvidos
para Deus? Zedequias, olhando a história e os fatos, é um idiota ao fazer escolhas tão estúpidas e tão imbecis. Mas e na hora das suas escolhas? Como teria ele escolhido a Deus? O fato é que ele preferiu honrar os homens e temia a eles e não a Deus. E nós? Tememos e fazemos escolhas pensando em Deus ou em nossos deuses? Amanhã, aqui, capítulo 39, a queda de Jerusalém, Ebed-Meleque, um exemplo a ser seguido. Fique conosco, inscreva-se em nosso canal, conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde tem a parte escrita dessa narrativa. Às 8h30, nós temos Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, uma palavra na rádio Os Semeadores, radio.ossemeadores.com. Às 15 horas do sábado, Momento Missionário da nossa igreja, Os Semeadores, com Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Não esqueça de visitar nossa loja virtual, www.ossemeadores.com.br. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.